Boa noite, irmãos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que está me ouvindo, que está no trabalho, que está em casa, que esteja em qualquer lugar. Que o Senhor possa abençoar sua vida e a vida de toda a sua família. Hoje eu vou ler o livro Grande Conflito. Antes de falarmos com Deus, eu quero agradecer ao pastor Antônio da Igreja Cariacica Espírito Santo. Eu quero agradecer porque ele me incentivou até hoje, que nós devemos de ser mais fiel a Deus, e ele me incentiva a ler livros para vocês que estão aí em casa. Que o Senhor abençoe a vida do pastor Antônio. Hoje nós vamos lermos o capítulo 1 do livro Grande Conflito. Mas antes de lermos o capítulo 1, vamos falar com o nosso Deus? Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado pela essa noite maravilhosa. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que está ouvindo essa palavra. Que eu não venha falar de mim, mas que eu venha falar de Tu. Que todos que estão aí, que o Senhor abençoe a família de cada um. Abençoe essa pessoa abençoada que está ouvindo. Muito obrigada. E que me dê inteligência e sabedoria para me falar da Tua palavra, para que outras pessoas entendam. Muito obrigada por abençoar a vida e a vida de todos nós. Eu te peço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas páginas no livro 15 do Grande Conflito. O título é A Destruição. Do alto do Monte das Oliveiras, Jesus olhou para Jerusalém. A construção magnífica do templo estava plenamente à vista. Ao se pôr o sol, iluminava as paredes de mármore branquíssima e resplendia na torre e no pináculo dourados. Que filho de Israel seria capaz de contemplar essa cena sem se emocionar com alegria e admiração? Mas eram outros os pensamentos que ocupavam a mente de Jesus. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Está lá em Lucas 19:41. As lágrimas de Jesus não eram por si mesmo. Muito embora à sua frente se entrasse o Getsemane, a cena da agonia se aproximava, e o Calvário, o lugar de sua crucificação, não ficará distante. Não eram essas cenas que lançavam sombra sobre eles naquela ocasião de alegria? Ele chorava pelos milhares de condenados em Jerusalém. Jesus viu a história de mais de 1000 anos do favor espiritual de Deus e o seu cuidado protetor pelo povo escolhido. Deus havia honrado Jerusalém acima de toda a terra. O Senhor escolherá Sião com o desejo de fazê-lo a sua habitação. Está lá em Salmos 132:13. Ao longo de eras, santos profetas deram suas mensagens de advertências. Diariamente, os sacerdotes ofereciam sangue do Cordeiro, apontando para o Cordeiro de Deus. Se a nação de Israel houvesse preservado sua lealdade ao céu, Jerusalém teria permanecido para sempre como a cidade escolhida. Mas a história do povo de Deus teve um registro de apostasia e rebelião. Com um amor maior do que de um pai carinhoso, Deus teve paixão de seu povo e o lugar da sua habitação. Está lá em 2 Crônicas 32:15. Quando apelos e repreensões faltaram, o Senhor enviou o melhor presente dos céus, o primeiro filho, a fim de insistir com a sua cidade impenitente.
Por 3 anos, o Senhor de luz e glória andou em meio ao seu povo, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, libertando os cativos, restaurando a vista aos cegos, fazendo os coxos andarem, os surdos ouvirem e pregando o evangelho a seus pobres. Está lá em Atos 10:38, Lucas 4:18 e Mateus 11:5. Jesus viveu com um andarilho sem lar a fim de ministrar as necessidades das pessoas e as angústias, suplicando se aceitassem o dom da vida. As ondas de misericórdia rebatidas pelos corações obstinados retornavam em mare mais forte, de amor simpático e inexprimível. Mesmo assim, Israel rejeitou seu melhor amigo e único ajudador, repreendedor os apelos de seu amor. O tempo de esperança e perdão rapidamente se passaram. A nuvem que vivia se acumulando ao longo de eras de apostasia e rebelião estava prestes a desabar sobre o povo culpado. Os israelitas ridicularizaram abusamente e rejeitaram o único capaz de salvá-los do destino de que aproximava e logo o crucificaram. Ao olhar para Jerusalém, Cristo viveu diante de si a ruína de toda uma cidade e nação. Viu o anjo destruidor com a espada levantada contra a cidade que por tanto tempo fora a morada de Deus. No mesmo local de Tito, o seu exército ocupariam posteriormente. Ele olhou pelo vale, pelos atriz sagrados e passarelas cobertas do templo. Com os olhos cheios de lágrimas, ele viu as forças estrangeiras cercando os muros. Ouviu o ruído dos passos dos exércitos marchando para guerrear. A voz de mães e filhos clamando por alimento na cidade sitiada. Viu o templo santo de Jerusalém, seus palácios e suas torres serem entregues às chamas, transformando-se em um montão de ruínas incandescentes. Olhando ao longo das eras, ele viu o povo da aliança disperso em todas as terras, com navios naufragados e uma praia deserta. A piedade é o seu amor anelante. Encontraram voz nas palavras de lamento. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos com a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Está lá em Mateus 23:37. Jesus viu em Jerusalém, com símbolo do mundo, endurecido em descreção e rebelião, apresentando-se para enfrentar o juízo de Deus. Seu coração se emocionou em piedade pelos aflitos e sofredores da terra, como desejado conceder alívio a todos. Estavam dispostos a dar seus últimos fôlegos de vida para colocar a salvação a seu alcance. A majestade do céu em lágrimas. Esta cena mostra como é difícil salvar os culpados das consequências de violar a lei de Deus. Jesus viu o mundo envolvido em engano, semelhança ao que
causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi rejeitar a Cristo. O grande pecado do mundo seria rejeitar a lei de Deus. O fundamental de seu governo do céu é a terra. Milhões de escravos do pecado, condenados à segunda morte, se recusariam a ouvir as palavras da verdade de seu dia de oportunidade. Condenação. 2 dias antes da Páscoa, Cristo foi novamente com os discípulos ao Monte das Oliveiras, que dava vista para a cidade. Mais uma vez contemplou o templo em seu magnífico esplendor, com uma linda coroa sobre o monte sagrado. Salomão, o mais sábio dos monarcas de Israel, fez o primeiro templo, a mais esplendorosa construção que o mundo já viu. Depois que Nabucodonosor o destruiu, foi reconstruído cerca de 500 anos antes do nascimento de Cristo. O segundo templo não foi tão grandioso quanto o primeiro. Nenhuma nuvem de glória e nenhum fogo do céu descerá sobre seu altar. A arca o proporcionaria e as tábuas da lei não estavam lá. Nenhuma voz do céu renovou aos sacerdotes a vontade de Deus. O segundo templo não foi honrado com as nuvens da glória de Deus, mas com a presença viva daquele que é o próprio Deus revelado em carne. O desejado de todas as nações foi ao templo quando o homem de Nazaré ensinou e curou seus atrizes sagrados. Mas Israel recusou esse dom do céu. Quando o humilde mestre deixou suas portas douradas naquele dia, a glória partiu do templo para sempre. As palavras do Salvador se cumpriram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Mateus 23, 38. Os discípulos ficaram surpresos com a predição da destruição do templo feita por Cristo e quiseram estender as suas palavras significavam. Herodes, o Grande, havia doado generosamente tesouros, tanto romanos quanto judaicos, para o templo. Blocos gigantescos de mármore branco foram enviados de Roma, formando parte de suas escrituras. Os discípulos chamaram a atenção para ele, dizendo: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Está lá em Marcos 13:1. Jesus deu uma resposta solene que os deixou perplexos. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedras sobre pedras, serão todas derrubadas. Está lá em Mateus 24:2. O Senhor havia contado aos discípulos que viria uma segunda vez. Por isso, quando mencionou os juízes sobre Jerusalém, a mente deles se voltou para essa vinda e perguntaram, dizendo-nos: quando aconteceram essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Está lá em Mateus 24:3. Cristo lhes apresentou uma síntese que acontecimentos importantes antes do fim dos tempos. A profecia que proferiu tinha 2 significados. Enquanto refigurava a destruição de Jerusalém, também predizia os
terrores do grande final. Recairiam juízes sobre Israel ao rejeitar a crucificação o Messias. Assim, quando vocês viram o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entende. Então os que estiverem na Judéia foram para os montes. Mateus 24:15 a 16, Lucas 21:20 a 21. Quando os estandartes pagão dos romanos fossem ficados no solo sagrado, fora dos muros da cidade, os seguidores de Cristo deveriam fugir em busca de segurança. Para escapar, não deveriam permitir nenhuma demora. Por causa de seus pecados, Deus havia decretado juízo contra Jerusalém. Sua decreção obstinada tornara seca uma ruína. Os habitantes de Jerusalém acusaram Cristo de ser a causa de todos os problemas que lhes sobrevieram por causa dos próprios pecados. Embora soubessem que ele não tinha pecado, declararam que sua morte era necessária para a segunda da nação. Concordaram com a decisão do sumo sacerdote de que seria melhor um homem morrer do que a nação inteira perecer. Está lá em João 11:47 a 53. Enquanto matavam o Salvador, porque ele havia condenado seus pecados, consideravam-se o povo favorecido de Deus e esperavam que o Senhor os livrasse de seus inimigos. Amém, irmãos. Essa palavra é magnífica, linda. Vamos acabar por aqui, mas vai ter mais. Eu vou fazer muitos e muitos, eu vou ler até o final do livro e vou ler mais livros diferentes para vocês. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Antes de eu parar, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essas palavras e por todos, a minha família, e que Deus nos abençoe, cada um de nós, que possamos sempre permanecermos nos caminhos do Senhor. Assim fica guardado em teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.